Cordeiro de Deus. Os irmãos me dão 20 minutinhos para pregar? Pode ser? Amém? Abra sua Bíblia comigo. Hoje é dia de festa, porque nós estamos relembrando a morte de Cristo e a sua ressurreição. Deus mandou eu ministrar uma palavra aqui, e eu quero que os irmãos fiquem bem atentos no que Deus vai falar aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu João, evangelista João, no capítulo de número 9. Somente o versículo de número 1 e 2 e 3. Somente. Para ganharmos tempo nesta noite. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 9. É o mesmo que escreveu as cartas gerais das epístolas. Capítulo de número 9, evangelista João. O texto diz: a cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seu discípulo lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Versículo de número 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e o atou com o lodo os olhos do cego. 7, o versículo 7. Disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi-se, pois, e lavou-se e voltou vendo. Diga para essa pessoa: essa noite você vai sair daqui vendo a glória de Deus na sua família. Quando escreveu o Senhor, você pode glorificar o Senhor. Sente no nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos mais uma vez aqui com os irmãos para exaltar e glorificar ao único Deus que merece toda a honra e toda a glória. Quando nós estudamos um pouquinho sobre o evangelista João, temos a plena certeza e a convicção que quando ele descreve a respeito de Jesus, ele mesmo sabia que Jesus era o enviado de Deus. A Bíblia diz que Jesus, por onde ele andava, em aldeias, em cidades, Jesus operava grandes milagres, ao ponto de todos quererem estar perto de Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui, o texto, que esse cego, ele nasceu cego, ele não via a luz do dia, não conseguia enxergar. Mas um dia, Jesus resolveu abençoar e graciar ele com a bênção dos altos céus. E a palavra do Senhor diz que nesse dia era um dia de sábado. Segundo a lei dos fariseus, no sábado não podia se trabalhar. Mas Jesus, ele não é
do sábado. Jesus, ele é Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, da semana, do mês. Jesus não tem dia para operar milagre. Aleluia! E o discípulo começa a perguntar e a indagar a Jesus e diz: mestre, quem pecou? Ele ou o pai dele para que nascesse cego? Jesus vira para os discípulos e diz: não foi nem o pai nem a mãe que pecou, mas isso aqui que está acontecendo com ele foi para que manifestasse nele a minha glória, a minha obra. Louvado seja Deus. Interessante, querido, que não tem como explicar aquilo que Jesus faz semente a vida de alguém. Jesus, ele sai, ele perdoa Maria Madalena e sai para outra cidade, e nessa cidade ele depara com esse cego de nascença. Agora, irmãos, o Senhor, ele sabe como trabalhar na nossa vida. Jesus, ele não precisava dar explicação aos discípulos o que ele iria fazer na vida desse cego de nascença. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus não vai dar satisfação a ninguém do que ele vai fazer na tua família. Jesus não vai precisar de alguém vir indagar, perguntando o porquê fulano está fora da presença, está fora da igreja. Ele vai descansar amanhã, ele vai voltar para minha casa e vai voltar a me adorar. Agora, quando o Senhor diz que os fariseus, os religiosos da época de Jesus, que está cheio dele por aí, e começou a indagar, e começou a encarar você que era aquele ceguinho de nascença, aí começou a entrevistar, mandou trazer seu pai, mandou trazer sua mãe. Aleluia, irmão, milagre não se explica, milagre é milagre. Aleluia, e Deus gostaria essa noite vai dizer para você: aleluia, o que tu estás passando é por uma grande vitória da parte de Deus. Deus está permitindo, aleluia, alguém ser errado para direito, alguém ser errado, aleluia, até pela fornalha, para manifestar a glória de Deus na vida dessa pessoa. Aleluia, e os discípulos em nada, ao mesmo tempo que o discípulo vai indagando, a Bíblia também diz que os fariseus perguntaram aos pais. Porque as pessoas querem saber do milagre. Enquanto Jesus não passou na vida daquele homem, ninguém queria saber dele. Enquanto Jesus não mudou a história dele, ninguém estava nem aí para ele. Mas foi Jesus, esse homem, fazer alguma coisa por ele. Aí começou a levantar a gente contra. Começou a alguém criticar. Aleluia. Aí veja o versículo de número 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está falando com ele sobre essas palavras, e de repente Jesus disse para ele assim: ó, vai lá no tanque. Eu já joguei aí um cuspe aí na terra, tu faz uma saliva aí, meu filho. Vai lá agora o seu rosto lá, porque a partir de hoje tu vai ver a minha luz melhor. A partir de hoje tu vai enxergar melhor. Antigamente você não enxergava do olho. Eu sabia nem quem eu era. Só sabia que eu era o Messias porque eu ouvia falar. Mas agora você só vai me contemplar. Agora você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Alguém vai ficar estagnado com aquilo que Deus vai fazer pela sua família por pouco tempo. Mas Deus vai fazer. Os céus distribuíram Davi do lado de Atos do apóstolo, além de feriados do Espírito Santo. A Bíblia diz, querido, que todas as noites, todos os dias, esse homem estava aos pés do Senhor, e ele não sabia
só pega a gente que não tem. Ele só pega a gente que diz assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais cura. Aleluia. O médico diz assim, ó, vai morrer, tu vai com câncer. Aleluia. Tu tem diabetes e glicose, chega enfermidade no corpo. O médico diz, olha, vai tomar um remedinho. Aí Jesus diz, não, meu filho, eu sou teu remédio. Eu venci as suas enfermidades. Já está na cruz, vai meu corpo. Aleluia. Então eu preciso lhe sarar. E você precisa ter fé para poder ver que Jesus esse dia resolveu abençoar a vida de Cornélio. Só que Pedro quis fazer exibição de pessoa. Centurião comandava um grande exército. Mas Deus ouve, irmão. Porque Jesus ele não veio apenas para o branco, para o amarelo. Jesus veio para o preto, para o branco, para o bonito, para o feio. Até porque na igreja não tem ninguém feio. Todo mundo é bonito. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. Cada essa pessoa tinha revelação. Aleluia. Jesus vai passar a tua casa hoje. Você crê que Jesus vai quebrar o coração de pedra na tua casa? Perdonou e penalizando a chamada desse Pedro. Não faça exceção de pessoas. O tempo do mal é doente e não derraça, meu filho. E na televisão, vai lá e joga o teu outro negócio. A fazer a vida de um Cornélio. Deus estava mandando dizer para você, na tua casa, se não tinha tudo, vai ter tudo a partir de hoje. Se não tinha tudo, se não tinha tudo, se era só pagode, só coração virado, basta ser coração a Deus. Versículo de Atos, capítulo 16, versículo 31, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você já está vendo tudo. A vizinhança que não dava nada por ele teve que ver o que você na vida dele. Ninguém acreditava que aquele cego ia voltar a ver. Como ninguém acredita que tu vai sair dessa situação. Mas eu vou dizer para ti, não vai sair não, tu já está saindo. Tu já está saindo dessa situação. Dá um toque desse irmão dessa, esse padrão dessa.
tu vai para a igreja, ele já vai. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não precisa de alguém convir o que há contenda, para nos enchermos do Espírito Santo. Diga para essa pessoa aí, para uma ou duas, diga para ela, meu irmão, se você crê, Deus vai encher alguém na tua casa do Espírito Santo. Pode olhar para ele assim, vai parar de beber, vai parar de ficar com gente errada, e vai andar de mão dada com você para a igreja. Isso é palavra profética, isso é só para quem crê. Se o peito não, Deus vai se converter, porque a palavra vai te levar, seu problema. Aleluia, aleluia, aleluia. E Jesus é o Espírito. Aleluia, vai me falar para você agora, para você me contemplar de perto, para você ver como eu sou. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo aqui? Você crê? Não, é o Espírito de Deus, não é o Espírito do diabo, não. É o Espírito Santo que está em você, em mim. Está tentando dizer para você: ele vai salvar toda a tua família aí nesse ano. O que sai do teu ventre não vai ser o mundo, não. O que sai do teu ventre é fruto de Deus. É fruto de Deus. É promessa de Deus. O diabo te dá não. Quando vai te glorificando, Deus está cuidando da história que lá faz tudo. Não importa se possa parecer como já tinha sido. Não é céu, porque Deus tem promessa. Aí olha a casa de Cornélio. Olha a casa dele. Teve um culto abençoado. Eu disse para tu, Pedro, ir na casa dele. Chega lá, põe a mão no cabra, que já está orando de jejum o ano inteiro. Só põe a mão porque eu vou batizar todo mundo da casa dele com o Espírito Santo. E ainda vou abrir uma igreja na casa dele. Não, você não entendeu, não. Você não entendeu. Você não entendeu. Lembra aquele que você fazia na tua casa e não dá mais fazer? Porque o abençoado não quer. Prepara porque tu vai voltar a fazer. Prepara porque tu vai voltar a voltar. Ele vai vir com tudo para a igreja. Ele vai vir e vou bater na orelha e vou embora no filho. Hoje o culto de vocês vai ser diferente. Aleluia, sabe por quê, querido? Quando chega o tempo de salvação na tua casa, não tem diabo, não tem combatina, não tem demônio, não tem prostituição, nada impede de Deus salvar alguém na sua casa. Quando Jesus virou, estou terminando, quando Jesus virou, e disse que ia visitar um ladrão. Jesus visita ladrão? Sim. Zaqueu, ladrão. Lucas 19:5 diz a Bíblia, 5 ou 6, que Jesus resolveu visitar a casa dele. Aí o que Jesus disse? Aí ele disse assim: eu vou dar tudo que eu roubei dos outros. O Senhor vai duplicar para mim. O Senhor vai me dar, vai me devolver 4 vezes mais. Eu sei que vai, então eu vou devolver tudo. Quando ele faz isso, Jesus diz: vejo que tu és também filho de Abraão. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Olha, você também é fruto da promessa de Abraão. Eu profetizo que alguém na tua casa é também fruto da promessa de Deus. Aleluia. Aí Jesus completa dizendo: a salvação
chegou na tua casa hoje, porque tem um filho de Abraão. Na tua casa tem um filho de Abraão, tem uma filha de Abraão. Aleluia, aleluia, aleluia. Se prepara, filha de Abraão, filho de Abraão, para ver a promessa de Deus se cumprindo. Toda a tua casa, toda a tua família, Deus está querendo salvar alguém. Pergunta esse irmão aí, meu irmão. Você crê? Mas se tu não crê, ou crê, Jesus vai fazer do mesmo jeito. Você crê ou não crê, Jesus faz do mesmo jeito. Você acreditando ou não acreditando, Jesus faz do mesmo jeito. Porque já estava em casa, barriga, e já estava a filha lá imunda nesse dia. No capítulo 5 de Marcos, versículo 24, 25 ao 22, a Bíblia diz que Jesus resolveu visitar a casa de Jairo. Aleluia! E a filha dele estava morta aos olhos dele. Aí Jesus virou para ele e disse assim: Jairo, tenho duas coisas para dizer para você. O que, Senhor? Não temas e crê somente. Diga para esse irmão: tu crê? Então não temas. Está com medo de quê? Não tem, eu estou com medo porque tu tem medo. Oxê. Aleluia, aleluia. Estou até virando uma coisa, aleluia. Tu está com medo de quê, irmão? Aleluia, não tinha medo. A Bíblia diz que as 65 vezes o Espírito está na Bíblia. Não temas que eu sou contigo. Não te esconde porque sou teu Deus. Aleluia, te sustento e vai restar a minha justiça. Aleluia, aleluia. Não é hora de você ficar com medo. O medo vai te fazer em segurança, em certeza. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você não tem que ficar com medo. Você tem que crer e continuar confiando. Para finalizar, quando Jesus chega, Jesus diz: entra aqui, Jairo. Você trabalha bem com a sinagoga, mas eu tenho um negócio contigo. Vem cá. Aí entra, quando ele entra, Jesus entra com ele, com a esposa dele. De repente Jesus, irmão, a Bíblia diz que todos que ali estavam, a vizinhança inteira, todo mundo ficou atônito, em pranto, o que Jesus estava fazendo na família de Jairo. Já viu aquele vizinho que sabe a hora que tu chega, sabe a roupa que tu usa? Já viu? Fofoqueiro, mentiroso, caluniador. Pode ter certeza que ele vai ser o primeiro a ver a vitória. Ele vai ser o primeiro a dar glória a Deus. Aleluia. Diga para esse irmão: eu vou fazer inculcação de graça na tua casa. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Certo dia, a irmã Maria, minha amiga do Espírito Santo, estava orando pelo marido e disse: Deus, tu dá um jeito em Paulo, hein? Aí Deus disse: tu quer que eu dê um jeito? O Paulo chegava perto em casa, doidão. Aí, claro que revela. Aleluia. O Paulo chega em casa, bebinho. Eu disse para a irmã Maria, faz tudo o que ele quer, minha filha. Vai tratando ele bem, vai dando beijinho, vai dando banho nele no banheiro. Vai dar trabalho. De um dia, o Paulo chegou com os amigos, bicho. Aí chegou com os amigos e disse: olha, hoje eu trouxe amigo, você vai fazer uma galinha aí pra gente. Era 1 da manhã. E a irmã Maria já estava descansando. Tu pensa que ela não foi pra cozinha? Oi! Aleluia! Eu disse para ela assim: olha, quando tu chegar em casa, tu usa a palavra que tem poder. Pô, pastor, aqui. Essa aqui, olha, irmã, você chega em casa, o teu marido brincou com você diz: você é uma bênção, meu amor. Você é lindo. Você é fofo. Aleluia. Aí ele não entendia, porque toda vez que ele chegava, ele era um prontinho, a me reclamar.
Irmã, continue. Se aquela mulher não desistisse da bênção dela, não tinha alcançado o milagre. Continue. Eu nem te dando trabalho em casa. Agora, eita, irmã, agora estou aqui me bater, mas vou ter que falar a você. Escute, minha filha. Quando tu chegar em casa, fecha a tua boca. Olha assim, ó. Segura ela dentro da boca. Aí ou então pega um copo d'água e bolinha da boca. Aleluia. Daqui a pouquinho ele vai dizer que está vendo contigo, mulher. Não é assim. Você diz, não, amor, porque eu estou aprendendo a te amar mais. Aí a bomba que está rolando no casamento cai por terra. Depois que ele levanta a família embora, cai por terra, sabe por quê? Porque tudo por aquilo que Deus te deu. Aleluia, louvado seja Deus. Diga para essa tua família é de Deus. Diga para elas a vocês, essa todo mundo na tua casa. Fala para ela assim, você acredita que Deus pega o pecado e transforma no perdão de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor disse que vai salvar a vida de Deus. Teu marido vai dar altinha com ele. Quando Paulo, isso é só uma saudação, quando Paulo achou que ele ia fazer acontecer com a esposa, hoje o Paulo manda flores. Hoje o Paulo manda caixa de bombom. Hoje o Paulo disse, meu amor, vamos minha filha, para onde tu vai, eu estou indo. Se ela desistisse, e se ela fosse dar ouvido às profecias dizendo que o marido dela ia morrer para ela ficar com o outro. É verdade, é mesmo assim. Tá bom, aleluia, né? É grande, glória a Deus, né? Tá bom, aleluia, né? Já pensou se ela desse ouvido, as Maria vai com as outras? E lá esse homem fica com as outras. Tem tanto garotão aí. Se Deus te deu, pague seu preço. Porque Deus te avisou antes de casar com ele. Hoje tu está pagando o preço. Tá bom, aleluia? Deus. Pague seu preço. Pague seu preço. Mas eu posso pagar. Tem gente que fica até hoje frustrado no casamento porque não deixa a pessoa firmar o negócio. Aí casou, meu Deus. Vem cá, nem nada. Então vigia, paga seu preço e outra. Sabe por que o diabo é querendo você largar ele, sabe para quê? Vai entrar uma pomba. Se tu largar ele, já está assim, ó. É verdade. Acabou, glória. Acabou, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jeová disse, olha minha filha, como a senhora coreira entra, tem 5, 8, 10. Porque daqui a pouquinho vem. Sabe por quê? Tem uma hora que o próprio marido, sem você falar nada com ele vem para a igreja. Agora, quanto mais você tem que falar para ele vir, então, porque ele
Miqueias capítulo 7, versículo de número 8 diz: ó inimiga minha, não te alegra ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, o Senhor me levantará, ainda que eu moro nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus manda dizer para algumas irmãs aqui: não desista, não decide nem do seu marido, sabe por quê? Ele está ali, mas ele vai se levantar, ele vai se levantar, ele vai se levantar, ele vai se levantar, ele vai se levantar. Você quer uma coisa? Ah, meu Deus, eu estou finalizando. Olha, não, já tira eu desse nome de Jesus. Ó, por alguém você não estaria mais com teu marido. Por alguém você era para alguém disse para você assim: você é bonito, para que estar com ele? O cara te maltrata, te magoa. Estou falando com uma irmã aqui, quando eu falar o nome dela, eu vou. Pastor, já estou terminando. Não é o seu nome, eu já. E de repente, o Senhor resolve abençoar o seu marido. E você está querendo deixar porque alguém está soprando o ouvido para deixar ele. E está te magoando. Ele está te machucando. Sai fora dele. Sai não, irmão. Sabe por quê? Jesus disse que tu vai cuidar dele no leito. Vai ter que levar a papazinho para ele. Aleluia. Aleluia. A vontade que dá, irmão, tem hora que a vontade é para chutar o pau e cair fora. Mas eu vou dizer para você: não peça misericórdia, porque Deus vai apertar ele. Não peça misericórdia. Quando ele começar a sentir dor na coluna, dor de cabeça, dor não sei aonde, é papai já tratando. É papai que está cuidando, você não vai pegar o cara, meu irmão. Aquele não vai então, estou mentindo a Deus. Eu vou fazer conhecer, eu estou abrindo, temperamento cheio de coisa. Chega dando sentimento, tá reparando, aleluia, mas eu vou tratar do corpo dele nessa noite. Ele vai te tratar como uma rainha, ele vai te tratar como uma rainha. A partir dessa noite eu profetizo, ele vai te tratar melhor, vai te amar mais, porque ele não vai comprar outra de você. Quantos crentes está aqui? Vou finalizar porque meu pastor já falou. Está passando assim. Eu preciso entregar essa aqui uma irmã. A irmã Conceição, minha amiga, do Rio de Janeiro, hoje ela é missionária. O irmão Daniel, olha, Deus, presta atenção, Deus está falando para você não deixar teu marido. Escute aí. A irmã Conceição estava passando uma prova muito grande com o seu esposo. Qual era? Ela estava passando prova fora de casa e dentro de casa. O que era? Amante. Irmã, foram 8 meses de prova. Foi, mas foi. Eu vi. Todo dia servindo amante. Era comida para amante, comida para o marido. Comida para amante, irmão Daniel. Comida para amante, comida para o marido. E a mãe disse: e aí, tu não vai largar não? Não, é meu. Vai deixar? Não, é meu. Eu estou que nem Jacó, sai daqui, só sai daqui depois que eu tomar a vez completamente, que é minha. Eu não largo enquanto eu não for abençoada. E as profecias ao contrário. Deixa ele.
disse na boca de uma criança de quase 9 anos de idade e disse: a partir de hoje, mulher, acabou tua prova com ele. Vou dar um susto nele, nem a criança sabia que estava profetizando. Hoje está com 15 anos, menino. E Deus, como Ele é Deus, que faz promessa e cumpre. Deus cumpre ou não cumpre, irmão? Cumpre! Um dia, a irmã que vocês vão ver do culto de trabalho e libertação, chegando em casa. Quem é que está gritando e gemendo? Marido. Alô, me socorre, o que houve? Cadê a outra? Foi embora! O que houve? Não sei. E Deus, não é Deus, quando Ele fala que vai botar no leite, Ele bota mesmo? O reino do camarada parou tudinho, pastor, diante de Deus. Parou e começou a sentir dor. Dor daqui, dor de lá. E Deus disse para ela: não faça nada, sou eu que estou tratando. Quando Deus falou para ela que estava tratando, irmão, eu tenho pena quando Deus trata com alguém que é muito metido. Marquei meu irmão Daniel todinho. Daniel hoje é presbítero da igreja. Sabe por quê? Porque ela percebeu, foram 8 meses de prova. E a amante virou missionária e voltou para o marido. Sabe o que é isso, irmão? O Deus faz isso. Sabe o que Deus faz? Porque Ele deu a perseverança dela. Você tem que perseverar. Não dê ouvido às profetadas do diabo. Que é teu. Agora, se Jeová falar que vai levar, de repente não é agora. Deus vai levar teu marido e vai te dar um marido novo. Ele vai te dar um marido. Vai ser fogo. O Deus que eu e você serve só tem uma boca, não tem duas. Porque Ele fala com a irmã, Ele fala comigo e fala contigo. Essa irmã de rosa aí, fica de pé, a senhora. A senhora está assim, abandonando isso. A partir de hoje, irmã, suas lágrimas terminam hoje. Tu vem orando por alguém já há muito tempo, irmã Joa. O Senhor disse: diga para ela que essa noite eu entro naquela vida para mudar. Eu vou dizer para ela: a partir dessa noite Ele vai te surpreender. Eu disse: eu fiz a promessa desse ano, não passa desse ano, eu vou cumprir, eu vou concretizar. Aleluia, até porque eu não sou pedreiro, eu vou deixar uma cruz completa, a senhora recebe então a oração.
muito tempo. Mas não é para você largar. Ainda que dê vontade. Ainda que às vezes parece que não tem mais solução. Mas o Senhor já está para tratar. Aguarde. O Senhor falou que vai passar pelo leito com ele, vai passar. Porque foi Deus que falou. E se Deus falou, aguarde o mover da parte dele. Eu falava do marido dela e do teu marido. Por isso eu entrei no detalhe da mensagem aqui. Pode sentar, minha mãe. Agora, eu tenho pena desse Tomé que duvida quando Deus fala. Quando lá você duvidar, melhor para mim, viu? Que aí eu vejo um pouquinho mais rápido. Esse cantor, fica de pé, o cantor que cantou aqui. Cantor não, levita. Cantor é a gente lá fora. Levita, fica Azaf. Já vou finalizar porque eu quero compartilhar a Santa Ceia com meu pastor. Olha, varão, tu louva, é uma bênção, maravilha, mas o vento tem soprado forte. Mas dentro desse vento, Deus está preparando uma vitória muito grande da parte dele para entregar ao irmão. Deus está confirmando algo nessa noite que ele vem falando, revolucionando para o irmão. E Deus disse assim: diga para ele que eu já estou fazendo. Fala para ele, aquietar o coração dele, que eu já estou trabalhando nesse negócio. Na calada da raça. Você diz aqui, ele sabe que eu estou falando, porque o culto do coração dele só quem conhece sou eu. E Deus vai dizer para o irmão: aguarde agora, prepara a tua sala. Tu vai fazer uma viagem. E Deus vem falando contigo dessa viagem há um bom tempo. É mentira, irmão? Então recebe a palavra de Deus. O Senhor pega assim, varão, assim, abre a mão assim e toma posse, viu, meu filho? A glória de Deus. Dê glória a Jesus. Esse irmão de azul aqui, vem cá, varão, você. Você que olhou para o lado, vem cá. Rapaz, irmão, o senhor tem 1,80 m ou 1,90 m? O senhor tem 1,00 m? Rapaz, sua esposa aí? Cadê ela? Vem cá, filha. Mas ele é um grandão, né? Maior do que o pastor aqui, né? Maravilha. Glória a Deus, aleluia. No meio do bolso sempre tem um topezinho, né? Às vezes eu estou acostumado, porque você me dirige trabalhando, eu estou acostumado com o topé. Escute bem, irmão. Quando eu comecei a ministrar a palavra, o Senhor me deu uma revelação contigo. Eu fui, irmão, muito preocupado mesmo. O irmão estava com a mão na cabeça, o irmão estava preocupado. E Deus disse assim: diga para ele que eu vou restituir tudo que ele perdeu. Glória a Deus. Tudo que ele perdeu. E Deus disse assim: diga para ele que tem uma chamada pastoral na vida dele. Ele tem ouvido dessa responsabilidade. Ele não quer, mas ele não se manda. Quem manda nele sou eu. Então disse assim: diga para ele que eu estou hoje entrando numa audiência e vou entregar a ele uma grande vitória financeira. O ano do rei, eu vou contar um testemunho aqui. Eu vou dizer verdadeiramente: Deus ainda fala, Deus ainda tem profeta para falar. Passando a raia, continua a vida, coloca a gente no interior.
irmão descer a sepultura. E aconteceu um acidente com o irmão, que livrou o irmão, tirou o irmão do laço e veio surgir o que está fazendo na tua vida. E eu disse, diga para ele que nunca mais essa enfermidade vai incomodar ele. Abraça ele, meu pastor. Essa voz de Deus, tesouro dentro do vaso. Quando eu falava de temperamento, eu vi alguém com um temperamento muito forte. E Deus dizia, diga para ela que eu já estou trabalhando, já estou fazendo uma obra. Olha, tu não muda de lá até que Deus te exalte. Ele vai falar baixando eu fui na casa de Deus, mas eu reconheço no quintal, na vizinhança, só por causa da minha abraça ela aí, agora jurar, aleluia, isso aqui. Eu queria com a permissão do pastor, permissão dele, que eu sou ovelha agora dele, eu sou ovelha. Aleluia. Aleluia. Está tranquilo que ela é casada, tá, irmão? Ela cantou ouvindo aqui, o grande eu sou, não foi isso? Eu sou o que sou, foi? Foi ou não foi que é semana
irmãs, abre as mãos aí. Todas. Desce ali, vai lá. Glória. Todas as irmãs, abre as mãos. Fica aí na frente, aqui no meio, você. Vou fazer o que o Espírito de Deus mandou fazer aqui. Fica aqui, mano, no meio, no meio, no meio. Isso. Vira para elas aí, vira para elas. Abre a mão as irmãs. Pega uma na mão da outra aí. A partir de hoje desce um espírito de união no meio de vocês. A partir de hoje, um espírito de união entra aí hoje. Hoje todo mundo vai voltar. Quem não aceitar, vai aceitar. Aleluia. Eu não quero nada passando a eu quero que vocês abençoem a graça e não poderão. Esse meu filho não pode se levantar. Levante ele com vocês. Abraçando a roupa e agora. Passa a sétima para outra aí. Porque se levante e se levanta por ela hoje. Não é que a cima está subindo porque tem a pode jogar sementinha. Então já vai chegar a o nome dele ser glorificado. Aleluia. Se eu quiser, eu vou renovar as irmãs. Eu vou dar mais esforço. Eu vou renovar os talentos daquelas que deram. Tire essa glorifica a Deus aí, você que está aí no seu corpo. Adore a Deus aí, hoje é dia de ceia. Adore a Deus. Eu quero permissão do pastor que essa irmã cante aquele hino. Agora, rápido. A igreja fica de pé com a permissão da igreja. Aquele hino que elas cantaram agora. Esse jovem aí, esse jovem. Você, meu filho, vem cá, você. Isso, vem cá. Glória a Deus, aleluia. Você dá. Qual é seu nome? Luciano, não é Luciano Huck, não. Tá certo. Você está com quem aí, Luciano? Seu primo e com Gisele. Quem é Gisele? Gisele é a faz parte. Ele está visitando. Vem cá, meu filho. Vem cá, ó, Gisele. Gisele que é da igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Olha, Luciano, eu não te conheço, não sei a sua vida, nem me interessa. Mas o Senhor disse assim, diga para ele que eu tenho uma nova porta para ele. Glória a Jesus. Eu vou abrir as portas que estão fechadas para ele. E eu vejo você lutando muito pela sua vida profissional. E Deus manda dizer para você, o teu sonho vai se tornar realidade. Há uma preocupação, Luciano, no teu coração semente alguém da tua casa. Não te preocupe, porque Deus está no controle. Você crê que Deus está no controle? Agora, Luciano, você precisa voltar para a presença de Deus. Correndo, porque Deus tem pressa na sua vida. Você conhece a palavra, pouco, mas conhece. Deus tem um negócio forte com você. Deus quer envolver você em algo. Agora eu vou dizer outra coisa para você. Você já é pai, não, né? Vigia. Satanás está querendo armar um laço para você. Laço com mulher. Vigia. Diga, meu filho, você é muito bonito para se perder. Deus tem obra tremenda contigo. E eu vejo um instrumento de corda nas tuas mãos. Aleluia, Jesus. Deus tem um negócio forte contigo. E o Senhor diz assim, ele não vai cantar para o mundo não, ele vai cantar para mim. Ele vai fazer uma cura aqui toda a minha casa. Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Você crê nisso, Luciano? Crê, meu filho? Deus vai realizar teu sonho. Você quer voltar hoje para Cristo, Luciano?
Não, está na hora não, né? Você acha que não, né? Você é bonito, rapaz. Quem mais aí está afastado do caminho do Senhor? Ou está aqui, quer ficar aqui perto do Luciano aqui para me orar com você? Vem cá. Vem. Ó, eu vou ver esse menino na igreja. Luciano, essa palavra que eu te falei de banda, tu tem uma vontade. É mentira, Luciano.